cabeça e orar a Deus, pedindo iluminação durante esse estudo. Deus Pai, obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos para poder aprender mais da Tua Palavra. Pedimos que envie o Teu Santo Espírito para caminhar no meio de nós, abrir nosso entendimento, nossos ouvidos, nossa mente, para que a gente possa entender o que tens para falar para nós hoje e também o que podemos aplicar em nossa vida através da Tua Escritura, que é tão atual, desde o dia que foi escrita até o dia de amanhã, ela sempre será atual e sempre será aplicada em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Amém. Então, agora a gente vai dar continuidade ao último bloco o último Toledote, o último bloco de texto que o livro de Gênesis contempla, que é a história de José. Após José ter sido traído pelos irmãos, como a gente viu na semana passada, houve um hiato narrativo, onde parou com a prisão de José e a venda dele para os ismaelitas, e depois disso teve aquele episódio do irmão dele, Judá, com a nora Tamar. Agora a história vai voltar para o foco para José, a partir da chegada dele no Egito. A gente vai ver a providência divina agindo através do sonho de pessoas ímpias, colocando José como governador do Egito e também fazendo aquele sonho dele se cumprir, aquele sonho que ele teve na juventude. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Aqui, ao contrário do que erroneamente muita gente fala, Potifar não era eunuco, é um mito que a gente tem que quebrar já de início. Os eunucos não ocupariam uma função de oficial, e ao contrário das culturas persa, babilônica ou chinesa, que tinha o costume de emascular os servos do palácio, os egípcios não tinham isso. E dizer que Potifar é eunuco se dá por um erro na tradução da palavra sares do hebraico, que ela é utilizada para descrever um oficial da corte. Então, aqui a gente entende que ele era um militar, certamente o responsável pelas tropas e pela segurança do Egito. Ele seria como se fosse um comandante do exército egípcio. E a nacionalidade de Potifar é destacada aqui como egípcio por conta de que estrangeiros também poderiam ocupar cargos altos na corte, como José vai ocupar futuramente, mesmo ele não sendo egípcio nativo. E para descrever que o Potifar era um egípcio da gema, um natural do Egito. Inclusive, tem relatos de estrangeiro ocupando cargo na corte do faraó, e um que chama muita atenção é de um homem chamado Aper-El, que o nome significa o Deus deu em hebraico, escrito em uma sepultura vazia que foi encontrada lá no Egito. Alguns estudiosos acreditam que trata-se de José, lembrando que José os ossos dele ficaram descansando no Egito durante aqueles 400 anos, do final de Gênesis até a libertação com Moisés, para depois disso sair de lá para ser sepultado. A gente vê que existe uma cooperação da arqueologia, comprovando cada vez mais que a Bíblia é verdadeira, é a providência de Deus agindo e colocando todas as provas sequencialmente. E aqui também a gente vê a providência de Deus agindo, colocando José na casa de um dos homens mais influentes do Egito. Isso vai ser fundamental futuramente. Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, enquanto nos outros relatos hebraicos, Moisés usou o nome pelo qual Deus se revelou aos patriarcas, aqui ele utiliza o nome verdadeiro de Deus, o Senhor. Quando a gente vê escrito o Senhor com uma fonte diferente, é porque está sendo utilizado aquele tetragrama, o Yod, He, Vav, He, que é o tetragrama do nome verdadeiro de Deus, que não conseguiu se traduzir. E a gente vai ver 4 vezes aqui a expressão de que o Senhor estava com ele, indicando que, por mais que a família tenha traído e abandonado José, Deus jamais abandonou ele. E também a gente vê um fato em comum aqui, porque não era de costume os escravos morarem na casa dos donos. Isso mostra a confiança que José transmitia para Potifar. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o a administrar de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, Potifar percebeu que tinha algo diferente em José. Certamente ele era muito zeloso, muito cuidadoso e se destacou, por isso foi honrado por Potifar, que reconheceu a bênção de Deus favorecendo José. E Potifar ele era um pagão, mas viu que Deus estava com José, e isso mostra que José também se manteve fiel à fé dele, apesar de tudo que acontecia. E aqui menciona que todos os bens dele, ele provavelmente tinha mais casas no campo, ele não tinha só aquela casa onde ele morava, ele era extremamente rico. Assim deixou ele
dados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então, a administração de toda a riqueza do Potifar foi entregue a José. Aqui a expressão de que ele se preocupava somente com sua comida é o fato de que a única coisa que ele queria saber, a única preocupação é o que ele ia comer, o cardápio dele, porque o resto estava tudo sendo cuidado por José. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Então, a boa aparência de José deve indicar o estado, que na casa começou a vestir, se arrumar melhor. Ele não era mais com aquelas roupas de hebreu, talvez ele já estava vestido como um egípcio, ainda mais na casa do nobre. E ele estava há um bom tempo já na casa do Potifar administrando. Isso deve ter levado ele a ter muito contato dentro de casa com a esposa do Potifar. Sendo ele escravo, essa proposta que ela fez seria considerada até uma ofensa ele negar, porque os povos pagãos, para eles, isso era uma atitude normal, as mulheres eram libertinas. Mas ele recusou e ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou a meus cuidados. O José estava as investidas da mulher, ela deveria assediar ele constantemente, e ele usou como justificativa a confiança que Potifar depositava nele. E o Talmud aponta que até mesmo José se lembrou do adultério que o irmão dele, o Rubem, cometeu com a concubina do pai e a desonra que isso trouxe. Então, talvez ele tinha isso na memória, como isso foi um fato tão traumático que levou ele a ter esse senso de fidelidade. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Para ele seria um ato de lealdade, mesmo sendo escravo, ele era respeitoso com o dono e também apelou para a moral de Deus. Ainda não existiam os 10 mandamentos, mas as práticas morais já eram seguidas nessa época. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ela era insistente, mas José, dentro do possível, se mantinha afastado dela. Ele estava tentando evitar da ocasião para o pecado. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Que a gente não sabe se todos eles estavam ocupados realmente trabalhando ou a mulher do Potifar criou uma situação, deu tarefas para eles fora para que a casa ficasse vazia propositalmente. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando-a com o manto na mão. Então, antes era só assédio verbal, ela só dava cantadas, propostas, mas agora partiu para realmente algo mais físico. Ela tentou forçar esse adultério, mas José entendeu que era melhor fugir da tentação do que resistir, então ele correu. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em suas mãos, chamou todos os empregados e disse-lhes: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Então ela apresenta a todos os demais servos, ela faz aquele escândalo, chama todo mundo e mostra a roupa que ficou segurando dele. Ela trata ele também com discriminação, aquele servo hebreu. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Posteriormente, lá em Deuteronômio 22, 23 a 27, vai ter uma lei estabelecida de que uma mulher, quando estava sendo abusada por um homem, ela precisava gritar para ser ouvida por testemunhas. Caso contrário, ela poderia ser acusada de adultério. O silêncio dela, nesse momento, significaria que ela consentiu com o ato. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então ela ficou ali, segurando a prova que ela tinha contra José. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Ela está culpando o marido agora por ter trazido José para dentro de casa. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Potifar ele acreditou na esposa dele. Naquela época não existia contraditório e ampla defesa, então não deram uma oportunidade para José apresentar a versão dele. E o fato dele colocar José na prisão do rei indica que o poder que ele tinha na corte, porque ali não era qualquer prisioneiro que ia, e José sendo escravo, ele deveria ser executado na hora ou jogado numa prisão comum. Talvez Potifar até mesmo administrasse a prisão, é o que dá a entender aqui também. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Então, independente do local onde José ia, ele era abençoado, e mesmo
a coisa que aconteceu na casa de Potifar aconteceu na prisão. Ele ganhou o coração do carcereiro nesse momento. Por isso, o carcereiro entregou a José de todos os que estavam na prisão. Ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Na prisão, José foi encarregado de administrar também. Ele era um bom administrador. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele, ele lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. E, novamente, José se mostrou um administrador competente e Deus abençoava tudo que ele fazia. E o mais interessante que a gente vê é o silêncio de Deus durante todo esse período aqui. E só vai falar com José através de sonho de outras pessoas que a gente vai ver nos próximos capítulos. Aqui, tudo isso, Deus está em silêncio com ele até agora. Até agora, tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos adiante. Capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao senhor rei do Egito. Então, alguns teólogos dizem que já fazia 13 anos que José tinha sido vendido como escravo, e a Bíblia não mostra aqui qual foi a ofensa que esses dois oficiais fizeram, mas o Talmud tem uma versão mais detalhada. O copeiro teria servido o vinho com uma mosca e o padeiro o pão com uma pedra. Isso simbolizava uma desatenção deles nos ofícios, o que justificaria essa punição. E a função do padeiro e copeiro não era uma função simples, como a gente imagina hoje em dia de qualquer funcionário. Era uma posição de muita confiança. O copeiro e o padeiro estavam levando a comida para o rei. Se eles levassem algo envenenado, seria uma traição. Então, eram pessoas que realmente teriam que ser de grande confiança. E, segundo o Calvino, essa ofensa aqui ocorreu na celebração do aniversário do faraó. E eles foram presos depois da cerimônia de aniversário. O faraó airou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Então, chamou os dois oficiais e se demonstra que eles eram cargo de prestígio, oficiais. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia, depois de certo tempo. Então, o capitão da guarda talvez fosse Potifar, que conhecia José, e por isso, sabendo do zelo dele na casa, deixou aos cuidados dele. E depois de certo tempo, acredita-se que um ano após eles terem sido presos. Aqui, depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Os sonhos eram parecidos, mas com significado diferente. Deus fez eles sonharem para testar o caráter de José e pavimentar o caminho dele até a chegar no faraó, até ser promovido. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Os dois oficiais estavam abatidos, porque fazia um ano que estavam na prisão, e ter aquele sonho justamente nessa data poderia ser algo com um grande significado para eles. E sendo eles pagãos, era comum a prática da adivinhação através do sonho. E aqui também a preocupação de José com eles revela um grande senso de empatia que ele tinha com essas pessoas. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse então José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então, sendo eles pagãos, era habitual essa prática de adivinhação através do sonho. E havia feiticeiros especializados só em interpretar sonho. Mas José adverte, deixa bem claro que prática de interpretar somente Deus tem o poder de interpretar os sonhos. Nenhuma outra pessoa teria poder além dele. E é ele que dá, é ele que interpreta. E isso também revela a humildade de José, que demonstra que a interpretação vem de Deus, e ele é só um instrumento da vontade de Deus nesse momento aqui. Então então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Disse José: essa é a interpretação dos 3 ramos, são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Então, José está sendo guiado por Deus e apresenta a interpretação do sonho do copeiro aqui. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também
aqui nada fiz para ser jogado no calabouço. A fé de José nessa interpretação que ia dar certo, que era certeira, tanto que ele já pede de antemão esse favor para o copeiro, para lembrar dele e contar para o faraó. E apesar de não reclamar ou se rebelar, José não queria estar ali, isso é lógico. E também ele fala que foi trazida a força da terra dele, mas não culpa os irmãos. Fala que foi parar ali por uma injustiça, mas não culpa a esposa de Potifar. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Havia na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Na cultura do Egito Antigo, as aves eram sagradas, por isso não era comum enxotar elas. A gente vai ver a figura de vários deuses que são representados com cabeça de ave. Por exemplo, um dos deuses principais do Egito, Ra, ele tem a cabeça de um falcão. Tem o deus da sabedoria, Thoth, que ele tem a cabeça de um ibis. Tem vários com cabeça de aves, que eram animais sagrados para os egípcios. Então disse José: essa é a interpretação as 3 cestas de pão são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão da sua carne. O padeiro só falou do sonho quando viu que o José tinha dado uma boa interpretação. Talvez ele ficaria quieto. E certamente ele era culpado pela displicência, por isso que ele foi condenado. E recebeu a resposta que não esperava. Era algo apavorante. O povo que acreditava na vida após a morte, da forma que eles acreditavam, com a prática de mumificação, com todos os ritos deles, ter esse tipo de morte era um dos maiores dos medos, porque o espírito não ia encontrar descanso após a morte, ele ia ficar preso ali, segundo a crença deles. 3 dias depois, era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. Então aqui a gente vê como Pilatos, na época festiva, o soberano tinha o costume de libertar um preso e condenar o outro. E destaque para a precisão da interpretação do sonho de Deus para José aqui. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Aqui mostra que as pessoas facilmente esquecem de quem ajudou elas, né? Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo, Marquinhos. Então, vamos adiante. Capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então, José ficou aprisionado mais 2 anos depois daquele incidente com os sonhos oficiais. E essa precisão de 2 anos indica que os novos sonhos vieram exatamente na época de aniversário do faraó novamente. E aqui a resiliência de José está sendo posta à prova, que ele ficou aproximadamente 13 anos preso. Quando saía do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. O Nilo aqui ele era considerado o rei dos deuses, então o faraó estar ali na beira do Nilo era algo muito espiritual para a crença egípcia. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras na beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam junto ao pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. O vento leste que é dito aqui é o vento trazido do deserto arábico. Ele trazia consigo partículas de sal e afetava a agricultura. As espigas tinham a aparência de terem sido afetadas, queimadas por esse vento. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou do sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. O faraó era o homem mais poderoso do mundo da época, então ele está perturbado, está incomodado com isso, era uma comoção popular. Deve ter movimentado um monte de gente. Ele era considerado o filho dos deuses, o filho de Horus. E aqui a gente vê que Deus não age somente naqueles que adoram ele, mas pela graça comum, ele pode até mesmo usar os ímpios para que a vontade dele se manifeste. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas falhas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 de seus servos e mandou prender-me junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação.
Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Então, só depois de 2 anos que o copeiro lembrou-se de José. Ele não era um mago, um sábio como os outros foram chamados, nem conselheiro, mas deve ter pedido autorização para falar. Os magos na cultura pagã faziam parte da corte dos reis, eles utilizavam de várias práticas adivinhatórias para tentar prever o futuro. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Era urgente que José fosse apresentado ao faraó, porém ele precisava estar apresentável, ele precisava se barbear, estar vestido à moda egípcia para ir lá diante da pessoa mais importante daquele mundo. Enquanto os semitas não se barbeavam, os egípcios tinham aquele costume de tirar a barba toda e o cabelo todo. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. O faraó justifica por que mandou chamar ele. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Aqui a gente vê um contraste entre os magos que fingiam ter poder de adivinhação para ganhar prestígio, ficar ali na corte, com o José, que está mostrando que ele não tem poder nenhum. Toda a interpretação vem de Deus. Aqui está condenando a arrogância daqueles magos do Egito com esse ato dele. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre junco, depois saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que os tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó repete todo o relato dos sonhos, com pequenos acréscimos sobre a demasiada aparência feia das vacas, e ao final isso soa como um desafio para José. Ninguém foi capaz de interpretá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. A gente vê aqui que José já está começando a revelar para o faraó o que estava acontecendo. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Então, seria 7 anos de prosperidade, seguidos de 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Então, Deus está mostrando a um rei pagão o futuro, com o propósito de preservar a descendência de Jacó. Não é nada por um acaso. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome virá depois, será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa a realizá-la. Então José entendeu que o sonho vinha da parte de Deus e os 2 sonhos falavam da mesma coisa e vinha de Deus, não dos deuses egípcios, e dava estratégia ao faraó para reagir antecipadamente, antes dessa fome chegar. Ele entendeu que havia urgência pelo que ia vir. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. Além de interpretar o sonho, José foi mais além. Ele ainda dá um conselho para o faraó. Ele é ousado e sentiu-se empoderado nesse momento de falar por Deus, de falar muito mais. E aqui ele não pensava em ser essa pessoa. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito antes dos 7 anos de fartura. E tem gente que reclama de 10%, aqui é 1/5. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome.
Então, a ideia aqui foi criar um estoque para sob a tutela do faraó. Todo o povo ia separar um quinto da colheita e guardar nos armazéns do faraó. Aquela ideia que a gente vê dos sobrevivencialistas. O José foi considerado o primeiro sobrevivencialista, aquelas pessoas que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, que estocam alimentos, estocam comida enlatada para um período de fome, um período de calamidade que vai vir no futuro. A gente vê o primeiro exemplo disso aqui com o José. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o espírito divino? O faraó era adorador de deuses egípcios, mas ele reconheceu o poder de Deus e buscava alguém com a unção de Javé aqui. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O faraó teve a visão de reconhecer a capacidade de José em favor de Deus nele, que Deus estava com José revelando essas estratégias, então ele era a pessoa mais indicada. Você terá o comando de meu palácio, e todo meu povo sujeitará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José seria colocado em segundo lugar no comando de todo o Egito, de escravo a segundo homem mais poderoso do mundo em tão pouco tempo. Ele seria algo como o grão-vizir naquela época, ou nos termos atuais, o primeiro-ministro em um regime monárquico. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selo e colocou-o no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. O anel de sinete era aquele anel que tinha um símbolo que era colocado na cera para autenticar os documentos. Dar isso para José significava que as decisões de José seriam as decisões do faraó. Ele estava assinando pelo faraó nas decisões. E aqui a gente vê também os momentos marcantes da vida de José, sempre são representados por túnicas. Os irmãos rasgaram uma túnica dele quando traíram, a esposa de Potifar rasgou a túnica para simular a traição, e agora ele está recebendo uma túnica nova, está sendo empoderado, ressignificado. Aí a túnica de linho fino era dada para quem realmente pertencia à realeza, era uma roupa de reis, de príncipes, e colocar o ouro também, o colar de ouro indicava essa posição de poder que ele estava recebendo. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto sob o comando de toda a terra do Egito. Aqui foi um ato que tornaria público a todo o povo do Egito a nomeação de José como segundo no comando da corte. Nessa época não tinha televisão, não tinha diário oficial, e a forma de proclamar isso para todo o povo era através dessa marcha que o faraó fazia, ele primeiro na carruagem, José em segundo, para mostrar a posição deles, a hierarquia que estava tendo ali naquele momento. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé de todo o Egito. Então todo o governo do Egito foi dado a José nesse momento. O faraó deu a José o nome de Zafinate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Aqui José recebeu um nome para poder ser considerado cidadão egípcio, um nome que para ele era uma vida nova. O Zafinat Paneia significa aquele que revela os mistérios lá na cultura egípcia. E como ele não estava entre os seus, também precisava se casar. Não tinha uma mulher da tribo dele ali, uma hebreia, então ele casou com essa filha de Potífera. E Potífera não é o Potifar, ele era o sacerdote de On, que também é chamado de Heliópolis, é o maior centro religioso do Egito, dedicado a esse deus Ra, que era um dos deuses primordiais com cabeça de falcão. José, aqui também no final desse capítulo, ele inspeciona pessoalmente todos os cantos do Egito, ele deu instruções quanto ao recolhimento de um quinto das produções, ele viajou por todas as partes do Egito, todos os setores. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então, lembrando que ele tinha 17 anos quando ele foi traído pelos irmãos, e dando os 30 aqui, ele ficou 13 anos como prisioneiro. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todos os excedentes dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Então a colheita ela era muito próspera nesses 7 anos. E cada região José
criou centros de distribuição e armazenamento. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Então foi tão próspero, o estoque ficou tão grande que eles não conseguiram mais contabilizar. E silenciosamente Deus abençoou esses 7 anos de boas colheitas aqui. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento na casa de meu pai. Então, apesar de viver no Egito, José escolheu nomes hebreus para os filhos. O nome escolhido para esse filho foi escolhido porque toda aflição e sofrimento agora não doíam mais nele. Por isso que ele escolheu o nome Manassés. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse nome significa frutífero. Escolher esse nome também significa que ele lembrava da história da família e permanecia fiel a Deus. Frutífero naquela terra estranha que ele foi levado à força. Assim, chegando o fim dos 7 anos de fartura no Egito e começando os 7 anos de fome, como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. O tempo de prosperidade, como foi profetizado, acabou. Deve ter ocorrido uma grande estiagem, provavelmente, e com esse vento arábico ressecando as plantações, consequentemente, os animais também morreram, porque não tinham como se alimentar. E todo mundo conhecido daquela região foi afetado, mas no Egito tinha pão, no Egito tinha comida. Perdi agora. Aqui. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Aí, quando as pessoas iam clamar ao faraó por comida, ele mandava ir falar com José. José é o que resolve. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, José estava vendendo para o povo os grãos armazenados durante esses 7 anos. Todas as nações estavam vindo comprar do Egito. Esse seria o princípio da globalização, da importação e exportação. Ele estava deixando o faraó mais rico, todo mundo estava pagando e ele poderia muito bem estabelecer o preço que quisesse, mostrando que com a estratégia certa dada por Deus, na crise se cresce. E assim a gente vê vários detalhes importantes nesse capítulo aqui. A gente vê Deus soberano sobre tudo aqui e Moisés não pisou em ovos em escrever que sim, Deus mandou a fome para o Egito nos 7 anos seguintes, não foi um fator alheio à vontade de Deus, foi escolha. E também mostrou que Deus manda prosperidade, mas também pode mandar dificuldade. E a prosperidade vem pela bondade e misericórdia dele, mas a dificuldade pode vir por juízo temporal de Deus, porque todos somos pecadores. Isso é um aviso do juiz eterno. José foi liberto da prisão também, depois de anos de sofrimento, mas João Batista foi decapitado. Então, nem todo mundo vai ter um final feliz como José. Não, a gente não pode esperar que tudo aconteça exatamente como aqui. E Deus é Deus, mesmo quando as coisas não acabam bem. Não é falta de. E também a gente vê que não é falta de fé se preparar para os dias difíceis, como José fez aqui. E Deus não abençoa os acomodados, abençoa aqueles que tomam atitude. José estava aqui inserindo num contexto ímpio de idolatria também, a gente vê um detalhe interessante nisso. Mas ele não abandonou a fé dele. Teve o nome mudado para o nome egípcio, servia a um rei pagão, casou-se com a filha de um sacerdote pagão, mas ele não abandonou a fé. Então, a gente, independente do contexto que a gente vê, seja familiar, seja no trabalho, na universidade, tendo pessoas que não têm a mesma fé que nós, a gente não pode se corromper ou deixar de ser quem a gente é em Deus. Pode mudar o nosso nome, fazer a gente conviver com pessoas idólatras, mas não pode arrancar a nossa fé no Deus verdadeiro. Assim, desculpa se eu estou pregando um pouco aqui no final, mas é alguns detalhes interessantes que a gente pega com esse capítulo. Até aqui, alguma pergunta? Não, é isso aí, Marquinhos. Até anotei aqui. Deus abençoa quem tem atitude, não pessoas acomodadas. É assim, é só a gente ver a história de todas as pessoas que foram chamadas por Deus. Os profetas, os juízes, todos eles estavam trabalhando. Deus nunca chamou ninguém que estava deitado na rede na preguiça. Todo mundo estava trabalhando quando foi chamado por Deus. Lá o Gideão estava lá malhando trigo. O Eliseu estava lá trabalhando. Todo mundo estava trabalhando quando Deus chama. Mas agora voltando para Gênesis, vamos dar continuidade.
Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Então a fome chegou lá em Canaã, lá na terra de Jacó, e possivelmente ele morava em Hebron, onde eles ainda eram pastores, onde Abraão e Isaac tinham morado. E aqui a gente vê Jacó dando uma bronca nos filhos pela falta de atitude deles. A fome chegou e eles não fazem nada até agora. Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então Jacó devia estar bem irritado com eles, e ele devia certamente ver as caravanas indo e vindo para o Egito. Ele ficou sabendo que lá tinha comida por causa disso. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Isso seria uma viagem de aproximadamente 300 quilômetros até lá. De montaria, levaria de 10 a 15 dias em cavalo, em camelo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Jacó ainda sofria pela perda de José. Ele canalizou isso na superproteção de Benjamim. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome em Canaã. Então eles chegaram lá e era gente do mundo todo. A cidade estar bem movimentada. Tinha vários povos no Egito comprando trigo. E a gente vai ver que talvez José estrategicamente determinou que todos da região de Canaã fossem até ele, para ele atender pessoalmente. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Eles fizeram aquela saudação de respeito do Oriente Antigo, de se curvar com o rosto no chão, sem saber que eles estavam, nesse momento, cumprindo aquele sonho que José teve, das espigas dele se curvando a dele. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então ele de imediato já reconheceu quem eles eram. Certamente José estava vestido e maquiado como um nobre egípcio, passaria por um egípcio tranquilo. E ele notou a ausência de Benjamim, por isso ele foi ríspido. Talvez ele pensou ali, ele imaginou que os irmãos tivessem eliminado Benjamim, como tentaram fazer com ele também. E ele estava falando no idioma egípcio aqui, usando um intérprete para traduzir. Ele não estava falando no idioma deles. Isso aqui é um detalhe interessante, que aqui não fala, mas vai fazer sentido posteriormente. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. Eles disse: vocês são espiões, vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Então o sonho se cumpria diante dele, na cabeça dele, certo, passou um filme, e ele fez essa acusação grave para eles, de traição, que poderia levar eles à morte. Era comum espiões se infiltrar em outras terras para analisar os pontos fracos e atacar, ainda mais numa crise como estava ocorrendo. Atacar o Egito e tomar o cereal, saquear, seria algo muito bom para os outros povos, que estavam todos eles tendo que pagar para o Egito por comida. E então ele está usando essa estratégia para tirar a informação deles agora. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora na casa do pai, e o outro já morreu. Então aqui José insiste até eles revelarem que eles eram todos filhos do mesmo pai e que o irmão mais novo estava bem, estava em casa. Ele ouviu o que ele queria ouvir agora. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Aqui ele quer ter certeza que Benjamim está bem, por isso ele simula toda essa situação. E ele jura 2 vezes pela vida do faraó, que naquela cultura o faraó, sendo um semideus, sendo uma reencarnação de um deus, seria a mesma coisa que jurar por Deus. Ele permanece no disfarce de egípcio o tempo todo. E os deixou presos por 3 dias. Talvez ele estivesse querendo trazer à memória deles tudo que ele sofreu, mandou eles para a prisão, talvez para lembrar o que eles fizeram com ele. No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se quiserem salvar sua vida, façam o seguinte:
Aqui os irmãos dele não estranharam ele falar de Deus, porque com as idas de Abraão e Isaac para o Egito anos antes, eles tenham implantado a fé em Deus lá, e lá era um ambiente também politeísta, era comum cultuar vários deuses, inclusive para os pagãos era cultuar Javé, cultuar Deus, não seria algo concorrente com cultuar os outros deuses egípcios. Então, talvez para eles isso não foi estranho. Se vocês são homens honestos, deixe um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam e levam o trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se provem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Ele, preocupado com o pai, que poderia estar passando fome, muda a estratégia, muda de plano e permite que eles levem os mantimentos. E decide deixar só um preso, enquanto pede que busquem o Benjamim. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns para os outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas nós não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas de seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhe falava por meio de um intérprete. Então, imagina só a cena, os irmãos falando lá em hebraico, achando que José não entendia e ele entendendo tudo que eles falavam. E eles nunca se livraram do peso da culpa do que fizeram, pelo que dá para ver aqui. As almas deles eram atormentadas pelo que fizeram com José. E mesmo não mencionando o nome de Deus, ele entende que isso era um juízo de Deus pelo mal que eles tinham feito. Deus estava pedindo as contas e punindo eles pela traição, por terem feito aquilo com José. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Aqui não era um choro de raiva, mas de alívio, porque os irmãos não ficaram insensíveis ao mal que fizeram a ele. Ele deve ter, talvez, chorado um pouco e lá se recomposto, retocado a maquiagem dele de egípcio, arrumado, e voltou com a posição firme e mandou escolher Simeão como refém. Por que ele escolheu Simeão? Talvez porque Simeão era aquele violento que idealizou aquele massacre lá em Siquém junto com Judá, que mataram aquela cidade inteira. Ou também que tem quem acredite que ele foi o responsável pela ideia de vender José, então por isso que ele foi mantido preso. Mas a gente não vai saber, não vai ter como taxar a escolha de por que Simeão. Em seguida, José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata a cada um deles e colocassem nas bagagens. Eles dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. Então José mandou entregar a eles o trigo que eles vieram comprar, mas sem que eles soubessem, ele pediu que fosse colocada toda a prata que eles usaram para pagar, colocasse de volta na bagagem deles. E essa altura eles já eram casados, então, e com filhos, então foi vários sacos de trigo para várias famílias deles, que nesse meio tempo teve aquele incidente de Judá e Tamar, cada um deles teve filhos, seguiram a vida, foram para mais de 13 anos aqui, se a gente contar os 13 anos da prisão, mais os 14 os 7 de vaca gorda, os 7 de vaca magra, foram vários anos, correu muito tempo aqui. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem, e disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: o que é isso que Deus fez conosco? Então, talvez José quisesse causar neles um sentimento de déjà vu nisso daqui, porque outra vez eles estão voltando para casa com um irmão a menos e com um saco de moeda de prata. Provavelmente deu certo, porque eles começaram a se sentir julgados por Deus e com medo de que os egípcios viessem atrás deles por ter roubado esse ouro, essa prata e prender eles. Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula.
para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o seu irmão e autorizarei a fazer negócios nessa terra. Eles relataram tudo o que aconteceu para o pai, repetiram e ainda chamaram José de o senhor do Egito, porque eles não sabiam quem ele era. Talvez até eles pensassem que ele fosse o próprio faraó em pessoa. Ao esvaziarem as bagagens, dentro das bagagens de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de pratas, ficaram com medo. Então, o medo que eles haviam sentido que o dinheiro na sacola aumentou ainda mais daquele que eles tinham sentido medo quando estavam na volta, que estava numa sacola só, agora estava em todas. Então, o medo ficou maior ainda. Como é que eles iam voltar para o Egito para negociar agora, sendo taxados de ladrões? E disse-lhes seu pai Jacó: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Eu fiquei sem José, agora sem Simeão. E ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Jacó, apesar da experiência, do tempo que ele teve com Deus, lutou com Deus, ele está vacilando na fé. Ele acusa os filhos de estar deixando ele sem filhos. Ele acredita que José está morto por culpa deles mesmo, do que eles fizeram. Ele já dá Simeão como morto, nem considera mais, e não quer perder Benjamim. Está vendo isso tudo como uma punição pelos erros dele lá do passado, das enganações que ele fez. Quem tem culpa no cartório sempre vai se sentir perseguido, vai sempre ficar paranoico. Então Rubem disse ao pai: Pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. O Rubem dá os filhos dele em garantia para tentar convencer o pai a levar Benjamim para lá. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. E qualquer mal que lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Então, aparentemente, o Jacó não se importa com a situação de Simeão. Simeão que fica esquecido lá, já é dado como morto. Pode ser que por ser o filho com a concubina, com a Bila, e Simeão que morra. Benjamim não sai de casa. E ele foca toda a atenção nele mesmo, na tristeza dele. Como ele vai morrer triste. Jacó, que lutou com Deus, agora estava reduzido ao velho triste e paranoico. Isso é triste. Até aqui, tudo bem? Então, eu acho que a gente encerrou, avançamos bastante hoje, 4 capítulos. Nesse ritmo, a gente termina o livro de Gênesis em mais 2 semanas. Foi bem mais rápido do que eu planejava, mas está indo bom, está indo bem. E antes de terminar, eu queria ler para vocês uma passagem lá de Salmo 105 sobre José. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra e o Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Pelo Senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. É isso então, pessoal. Obrigado pelo estudo de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade à história de José. Tá indo bem, tá bem interessante. Obrigado a todo mundo. Até semana que vem. Obrigada, Valeu, Marquinhos. Marquinho. Até semana que vem. Valeu.